Salve, salve rapaziada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu esqueci o microfone em casa, então vai sem mesmo, tá? Eu tive uma reflexão hoje, vou dividir com vocês. Eu tava vindo pro escritório, abri o aplicativo aqui do YouTube e apareceu para mim um vídeo sugerido de um debate entre o Arthur Duval, o Mamãe Falei, e o MC Smith, né? Dentro do podcast do Vilela Inteligência Limitada. E eu comecei a ver um curto trecho, né? E a partir dali eles estavam debatendo sobre o caso da prisão do Pose, a lei anti-Oruan e todo esse debate público que está aí em alta, né, sobre o limite da liberdade artística, sobre até que ponto é apologia ou crime ou não. Enfim, claramente ali dois lados, né? O Mamãe Falei representando mais, ele é um representante do MBL, né, que é uma galera mais à direita, seja lá o que direita quer dizer, mas uma direita que é diferente da direita bolsonarista, que é uma outra direita, enfim. Mas é um pessoal mais à direita, centro-direita talvez, mas eu gosto de chamar eles dos Faria Lima engomadinhos, sabe? Acho que eles são os caras presos à lógica só econômica e, obviamente, por estarem presos nessa lógica, são muito limitados. Mas estava ali ele, o representante, que é o Mamãe Falei, e o MC Smith representando os MCs, né, os artistas, e mais do que isso, representando o povo de favela, né? E aí rolando um debate ali sobre o tema, eu comecei a ver o debate e não quero falar exatamente sobre o debate, tá? Você já deve ter visto o título desse vídeo aqui, mas na verdade é fazer vocês pensarem, refletirem sobre como que o debate hoje acontece, né? A gente esqueceu totalmente o que é um debate de fato. E isso acarreta vários problemas sociais. Então, um dos maiores problemas da sociedade hoje é a dificuldade da comunicação, né? Nós não conseguimos nos comunicar. Na era onde a comunicação é mais rápida, mais instantânea, mais possível, mais global, talvez seja a época que a gente tem a maior dificuldade da história inteira em se comunicar um com os outros, porque a gente não sabe fazer isso. Como nossa comunicação hoje é intermediada por esse aparelho aqui que eu estou gravando e você, pelo que você está vendo, a gente desaprendeu a verdadeira comunicação, que não depende de um aparelho de interface. A verdadeira comunicação é diretamente com o ser humano, né? A interface entre a comunicação de um ser humano com outro é apenas a palavra, né? E aqui a gente não tem só a palavra, a gente tem a palavra e essa tecnologia. Então a gente desaprendeu a verdadeira comunicação. E vendo aquele debate eu comecei a pensar isso, né? Não só esse debate, né, que ficam claros ali dois lados, né, como qualquer outro debate público hoje. Eu acho que isso é um retrato do debate público em geral, tá? Principalmente no nosso país, que é o país que eu acompanho mais, né? O nosso debate hoje, ele não tem nada de debate, né? O nosso debate hoje, ele e aí eu vou fazer uma analogia, né, com a batalha de rima. Não sei o quão familiarizado vocês estão com batalha de rima. Eu gostava muito de batalha de rima, hoje não vejo tanto, mas ainda gosto, acho interessantíssimo. Inclusive da batalha de rima, né, que o rap nacional acontece, inclusive, né, a batalha do tanque, a batalha da aldeia, meu parceiro Gaspari, né, a galera que faz a batalha acontecer lá atrás, a batalha do real, são os grandes fomentadores da cultura do hip hop nacional. E o que acontece na batalha de rima, né? Ela é muito fascinante por conta disso, porque você tem literalmente uma batalha da palavra, né? Você tem duas pessoas ali, dois MCs, onde eles vão batalhar um com o outro usando a rima, a palavra, né? O verso, eles vão versar ali, né? Numa ideia de um contra o outro. Mesmo, a gente tem as batalhas de sangue, né? Onde você quer de fato humilhar o outro e destruí-lo ali, mas você tinha as batalhas mais conscientes, né? A batalha do real, mas ainda assim são duas pessoas batalhando com uma plateia diante e a plateia decide quem ganha a partir da capacidade da rima, do verso que cada um ali fez. Então o objetivo é muito claro, o objetivo é vencer, o outro. Uma batalha você quer vencer, né? Por que eu estou falando isso com relação ao debate? Porque o debate público hoje, ele é muito parecido com a batalha de rima. A diferença é que a batalha de rima é artística, é bela, né? É bom você ouvir uma rima, e o debate público não tem essa arte, essa beleza, né? Então ele é até um pouco pior, né? Ele é muito pior, porque ele não tem o elemento artístico que faz da batalha algo incrível. Ele é simplesmente um tentando versar
contra o outro numa batalha. O debate público hoje é basicamente isso, e fazendo isso exatamente com uma batalha de rima, diante de uma plateia, né? Então eu vendo ali aquele debate, né, eu vi pouquíssimo, tá? Eu vi um trecho muito curto porque eu realmente tenho mais o que fazer. E o nível realmente é muito baixo, infelizmente, mas essa é a realidade. Eu vendo ali o debate entre os dois, dá pra ver claramente que é uma batalha de rima sem rima, né? É uma batalha de rima sem rima. Um representando a sua patota, querendo jogar pra plateia, né? Pra plateia falar, olha lá o que o Mamãe Falei, né, fez com o MC Smith, humilhou, falou na cara dele que, porra, defende bandido, caralho. E ao mesmo tempo o MC Smith com um discurso tentando agradar a sua plateia, né? Olha aqui, eu fui lá e defendi, essa galera não entende nada de favela, não entende nada do pobre favelado, que não sei o que, blá, 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 né? Então, os dois ali, eles não estão de fato interessados em entender a verdade do outro e buscar, né, uma conciliação, né? O verdadeiro debate, né, ele busca uma conciliação, né? Caso contrário, ele é só uma batalha, né? E a diferença, como eu falei, a diferença é que não tem rima. A batalha de rima é muito melhor. Se é para ver debate público hoje em dia, vale milhões de vezes assistir só a batalha de rima, né? Porque tem muito mais elementos, né, que vão nos fazer bem do que ver um debate público. E o que acontece com isso? Acontece com isso que aos poucos, né, isso já vem acontecendo há muito tempo, tá? Isso é um processo histórico. Aos poucos a gente vai perdendo a capacidade mais humana que existe, que é a capacidade de conversar, né? A batalha é versar contra o outro. A conversa é versar com alguém, né? Conversar. A conversa é versar junto, né? É como se houvesse uma batalha de rima, onde a ideia ali não é sair um vencedor. A ideia ali é fazer a melhor música, é fazer um feat. A conversa é a tentativa de dois MCs fazerem um feat. A conversa é a tentativa de dois debatedores encontrarem uma razão, encontrarem um meio termo, encontrarem uma verdade, né? A verdade, ela é objetiva. Por mais que hoje isso seja radical falar, a verdade é objetiva, né? Eu estou com uma camisa preta, isso é uma verdade. Ah, mas eu não concordo. Foda-se, a sua opinião ela tem um certo limite. O limite é quando ela esbarra na realidade. Enquanto a gente consegue provar a realidade, né? E para isso existe inclusive a ciência, né? Que é maravilhosa, porque ela prova a realidade pra gente, né? Aí pronto, é o limite da nossa opinião. O limite da nossa opinião é a própria realidade. Então a conversa, ela é essa tentativa da gente encontrar a realidade, porque a realidade é a mesma para mim, para você, para qualquer um. Por mais que a gente viva aspectos diferentes da realidade, né? Você mora num bairro, você veio de uma sociedade, você veio de um pai e de uma mãe diferente dos meus, né? Nós temos aspectos diferentes da realidade, mas a realidade em si é a mesma para todos, o mundo é o mesmo para todos, né? Por mais que estejamos em locais diferentes, em circunstâncias diferentes, a realidade ela é rei, né? A realidade se materializa, né? Contra a realidade não tem o que fazer. Se você tomar um soco na cara, você percebe que a realidade se impõe, né? A realidade quem já tomou um soco na cara entende muito melhor de realidade, porque sabe a dor, a verdadeira dor, né? Então isso foi fazendo, né, esse processo histórico da gente perdendo a capacidade de se comunicar um com o outro, a gente foi perdendo essa capacidade de conversar. E isso está muito claro no debate público, seja no debate ali de um podcast, né, seja no debate dos nossos políticos, quando chega a época de campanha e vão para o debate. O que o pessoal quer no debate? O pessoal no debate é torcida, né? É igual batalha de rima. O nego quer ver o seu político favorito falando ali, falando, olha isso aí recorta e manda lá, lacramos, mandamos na cara dele, humilhamos, é igual batalha de rima, mata ele, e o outro lado a mesma coisa, né? Isso acontece então no debate, né, de um podcast, acontece no debate público em época de campanha, isso fica muito claro que é exatamente isso que se quer num debate, né? Isso fica claro no debate público dentro, por exemplo, dos nossos órgãos públicos, como a Câmara, né? A Câmara dos Deputados é a prova disso, né? Também, os deputados não vão lá para debater um com os outros e encontrarem um entendimento, eles vão lá para falar para a sua plateia, gravar o trecho que ele está falando, postar na sua rede e alimentar a sua base, né? A sua base que fica ali batendo palma, é o espetáculo, é a plateia que vai gritar para ele. Quando o verdadeiro debate, a verdadeira conversa, ela parte no pressuposto de encontrar, né, algo bom para os dois, a diplomacia, né?
Então isso tem efeitos no público e isso também tem efeitos no privado, né? A vida social hoje é marcada por isso. As pessoas não conseguem cultivar amizades que não estejam em pleno acordo com elas. É difícil você ver, principalmente nas novas gerações, mas isso afeta todas as gerações, tá? Eu vejo velhos, né, pessoas mais velhas que deveriam ter um nível de sabedoria e maturidade mais elevado, não conseguindo fazer isso, né? Chegando ao ponto de falar, não, essa pessoa ela pensa assim, eu não quero falar com ela, entendeu? Quando o verdadeiro debate é mesmo quem pensa diferente, você tentar, né, chegar num acordo, mas há esse processo de simplesmente você rachar as pessoas e falar, não, aquela ali não dá para debater, não dá para conversar, sabe? Não conversamos. Seja pessoal mais à direita que fala, a gente não dialoga com o bandido, né? Isso é uma grande burrice, né? Eu lembro que a primeira entrevista que eu fiz oficialmente na minha vida, eu entrevistei, né, um amigo meu da época que era ex-presidiário e tinha sido gerente de um dos maiores morros aqui do Rio de Janeiro, né, gerente dono, né, ele chegou a ser dono do morro inteiro. Ele foi preso, né, ele passou anos na cadeia, saiu, estudou, fez faculdade, enfim, reabilitou a vida dele. E cara, acho que foi a primeira e foi a melhor entrevista que eu já fiz na minha vida, sabe? Foi emocionante. E sabe, eu tava conversando com um ex-presidiário, com um bandido. A pessoa que pensa que não há diálogo com o bandido não acredita que as pessoas podem mudar, e as pessoas podem mudar. Eu sou a prova disso, esse meu amigo é a prova disso. Eu espero que você também seja a prova disso, né? Nós podemos sim mudar. Ao mesmo tempo que há pessoas que dizem não dá para debater com, né, esse tipo de pessoa que pensa assim, esses neoliberais, né? A gente ouve muito isso, né? Esses neoliberais não dá para conversar, não dá para dialogar, né? Aí a pessoa começa a empilhar um monte de adjetivo que ela nem sabe o que significa, numa tentativa de desumanizar o próximo para que não haja diálogo, né? Só que, cara, a gente vai cada vez mais caminhando para o precipício, né? Porque a gente vai afastando as pessoas e as pessoas vão perdendo a incrível capacidade de dialogar, de conversar, de versar junto, né? Então isso afeta sim o debate público, afeta a nossa vida privada, vida social, vida de amizades, né? E isso afeta inclusive a nossa vida particular íntima, tá? Os casais hoje, muitos dos problemas de casais hoje, eles são frutos da comunicação, porque os casais inseridos na sociedade que não sabem mais o que é conversar, não conseguem conversar. Porque quando vai conversar, continua uma ideia imaginária de que há uma plateia, né? E se há uma plateia, o meu objetivo não é compreender o outro e me fazer entender e chegar a um acordo. O objetivo é mostrar que eu estou certo, né? E aí fica o homem tentando provar que está certo, a mulher tentando provar que está certa e não há diálogo, né? Você já deve ter conversado com pessoas assim, que quando você fala, você percebe que ela não te escuta. Enquanto você está falando, ela está pensando no que ela vai falar. Ou seja, ela não está versando com você, ela não está conversando com você, ela está conversando com ela mesma, né? Ela está pensando com ela, conversando na cabeça dela, o que ela vai falar para você. Se ela tivesse de fato interessada em conversar com você, ela formularia o que ela está pensando a partir do que você disse. Como uma música, né? O feat é assim. Eu vejo como que está o beat, como que vai ser e faço a minha parte a partir daquilo. E a partir daquilo que eu fiz, o outro artista faz, né? E a composição, né? Vamos compondo a 4 mãos, a 6 mãos juntos, né? Juntando, olha, isso aqui é interessante, dá para juntar com isso, né? Essa conversa que acontece de maneira incrível na música, né? Ela não está acontecendo na sociedade, nem no debate público, nem no debate social, nem no debate íntimo. E isso vai afastando as pessoas cada vez mais. Isso vai tornando uma sociedade extremamente fria, desumanizada, né? Que não é humana, de fato, né? Desumanizada e baseada simplesmente no espetáculo. E o advento das redes sociais, da maneira que a gente hoje está habituado a usar, piora isso, né? Porque até os relacionamentos hoje eles são feitos diante das câmeras. A gente acabou de ver Virgínia e Zé Felipe, né, vivendo um problema, uma separação, e a primeira coisa é falar para os outros, é como os outros vão reagir, né? É a espetacularização o tempo inteiro, ou seja, essa vida íntima, não há intimidade, porque ela está acontecendo diante da plateia. Está havendo uma batalha de rima, que deveria ser uma conversa de rima, entre duas pessoas, mas com uma plateia. Isso não tem como dar certo. Isso não tem como dar certo, porque diante de uma plateia, a sua motivação é outra. Diante de uma plateia, você quer ganhar, né? Diante de uma plateia, você não quer
chegar numa unidade, tá ligado? A unidade geralmente ela é encontrada na intimidade, né? E não na publicidade. Enfim, é uma reflexão, não é uma aula, é só uma tentativa de expressar para vocês o que eu pensei a partir desse debate que eu vi e quais são os impactos disso na nossa vida social. A gente hoje, para as novas gerações, eu acredito que conversar já virou uma lenda. Ninguém mais sabe conversar. E se você chegou até aqui nesse vídeo, eu espero que você seja um dos que consigam, né, conversar, dialogar, né? Logos, verbo, entendimento, lógica, dialogar, né? Fazer com que o meu logos, o meu entendimento e o seu consigam entrar em comunhão, né? Dialogar, conversar. Esse é o princípio da humanidade. Sem diálogo e sem conversa, a gente entra em guerra. E é para isso, e a gente está dando passos largos a esse local de guerra. E é interessante, né? No mínimo incoerente, porque todos os lados que estão fazendo isso, no seu discurso dizem que estão pregando a paz, que querem a melhora. Só que a melhora não é alcançada sem a paz. Infelizmente ou felizmente, essa é a realidade, tá bom? Pense aí, reflita, tamo junto, até a próxima, valeu!